Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade na nossa novena de Pentecostes. Hoje é o último dia da novena, então viemos preparando aí o nosso coração, preparando com estudos, com orações, o entendimento da pessoa do Espírito Santo, da obra dele, não é? E hoje, graças a Deus, estamos chegando aí no último dia da nossa novena. Então, a partir do nosso próximo encontro agora, daí nós vamos voltar aí a falar do que estávamos comentando aí, estudando, né? Os documentos da nossa igreja, da nossa Santa Igreja Católica. Bem, querido irmão, querida irmã, hoje nono dia, capacitados para servir. Vamos então começar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei e apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração introdutória. Vinde, Espírito Santo, e enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, fonte de todos os dons, vinde, luz dos corações. Consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce reconforto, sois repouso para o nosso trabalho, calmante para as nossas paixões, lenitivo para as nossas lágrimas. Ó luz da felicidade, inundai plenamente os corações dos vossos fiéis. Sem o vosso auxílio, nada pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai a nossa aridez, sarai as nossas feridas. Dobrai a nossa dureza, aquecei a nossa fraqueza, retificai os nossos erros. Dai aos vossos fiéis que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-nos o mérito da virtude e dai-nos o troféu da salvação, dai-nos alegria eterna. Amém. Aleluia. Bem, para o nosso nono dia, então, hoje é o último dia da novena, capacitados para servir, nós temos um texto que serve como base, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 12 a 18. Então, Marcos 16, 12 a 18. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então está aqui, querido irmão, querida irmã, o capacitados para servir. Quando que você está capacitado para servir? Quando que eu estou capacitado para servir? Quando estamos cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nossa capacidade é uma capacidade apenas humana. Não são dons divinos. Não são dons do Espírito Santo. Então, aí nós podemos usar nossa capacidade humana, mas ela é limitada. Ela atinge pouco o coração das pessoas, mas com o poder do Espírito em nós, com os dons do Espírito, com os carismas do Espírito, bem, então tudo se torna diferente, porque é Ele que vai fazer a obra, já não somos nós mais. Somos apenas instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Nos colocamos aí a serviço. Eis-me aqui, Senhor.
Agora usa-me como o Senhor quiser. É claro que quanto mais você der de si, quanto mais você comunicar ao próprio Espírito Santo o seu desejo, a sua vontade, então você se entregar aí em oração, em adoração, leitura da palavra de Deus, estudo dos documentos da igreja, da doutrina católica, que é o catecismo da Igreja Católica. Claro, quanto mais conhecimento você adquirir para você mesmo, o Espírito Santo vai usar tudo isso. Então, todo o seu conhecimento, seus estudos, sua adoração, a participação dos sacramentos da Santa Igreja, que é fundamental para todos nós, tudo isso são coisas que nós vamos colocando nas mãos do Espírito Santo e ele vai usando. Então, é material, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, se você vai construir uma obra, você precisa de material. O material tem que estar ali, areia, cimento, pedra, o ferro, o tijolo, os instrumentos também, a pá, a colher de pedreiro, martelo, prego, madeira, né? O material tem que estar ali. Se o material for bom, se o material for de primeira qualidade, então o serviço vai sair de primeira qualidade. Então é preciso que eu vá me enchendo desse material divino, desse material santo, desse material de Deus, para que ele possa ir me usando também cada vez mais, evidentemente. Então, capacitados para servir, quem que está capacitado para servir? Quem recebeu o Espírito Santo. Esse está capacitado para servir. Porque sem o Espírito Santo, como nós acabamos de fazer aquela oração, nós não podemos fazer nada de bom. Sem o Espírito Santo podemos fazer muita coisa de ruim, não é? Principalmente o pecado. Mas aqui então neste tema, daí o Reinaldo, né, que escreveu esse livro aqui, então ele tem algumas colocações aqui que eu achei muito pertinentes, né? Jesus fala ali, por exemplo, né, em Atos 1:8. Atos 1:8, ainda quando ele estava ressuscitado e quando ele estava partindo, né? Ele ia ter a sua ascensão ao céu. Então ele diz ali: recebereis o poder do Espírito Santo. E então, quer dizer, somente então, sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Recebam para isto o Espírito Santo. Então veja, querido irmão, querida irmã, o mesmo poder que estava em Jesus para ele pregar o Evangelho, para ele evangelizar, falar das boas novas do reino de Deus, porque Jesus veio trazer o reino de Deus para nós. E o reino de Deus é essa boa notícia, essa boa nova, né? Que chegou a graça, chegou a maravilha de Deus, as maravilhas de Deus, as maravilhas do céu se fazem presentes na terra. Isso é o reino de Deus. Então agora ele vai embora. Ele precisa de novas pessoas, novos discípulos para estarem no lugar dele. Então aí que está. Quem evangelizava, quem pregava, quem curava as pessoas era Jesus. Agora são os seus discípulos. Claro, primeiramente os apóstolos, que são os bispos da igreja, sim, com certeza. Eles são chamados em primeiro lugar, primeiríssimo lugar. Mas nós também fazemos parte dessa igreja e nós também somos chamados a não sermos só discípulos de Cristo, mas sermos testemunha de Cristo. E quem que transforma você de discípulo para testemunha? O Espírito Santo. Por que ele tem que me transformar em testemunha? Porque eu nunca vi Jesus. Eu não estava lá ouvindo essas palavras do Evangelho, como estavam os 12 apóstolos, como estavam tantos discípulos dele. Quando ele fez o Sermão da Montanha, tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes. Então, estávamos nós discípulos. Mas, para ser testemunha de Cristo, a testemunha, aquele que vai garantir um fato. Então, uma testemunha de um crime, de um roubo, ela vai dizer, ela vai jurar, né?
vai jurar que o que ela vai falar é verdade. Bom, se ela jurar e falar mentira, meu Deus, ela está muito enrolada, não é verdade? Muito enroscada aí com Deus, não é? Então, mas ela vai jurar que vai falar a verdade. Ela vai falar, olha, eu vi aquela pessoa ali fazer tal coisa. É uma testemunha de um fato. Agora, nós não vimos Jesus, nós não vimos ele pregar, não vimos ele evangelizar, não vimos ele curar as pessoas, não vimos ele fazer nada, porque nós não estávamos lá. Mas quem que garante para nós que isso é verdade? O Espírito dele, o Espírito de Cristo, chama-se Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, ele vai nos convencer, olha que coisa bonita, né? Para eu ser transformado numa testemunha de Cristo, eu tenho que estar convencido pelo Espírito Santo de que Jesus veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, que ele foi criado por Nossa Senhora, por São José, que ele foi carpinteiro, que ele foi pastor. Muito bem. E daí sim ele foi pregar o evangelho, depois ele morreu na cruz e ressuscitou. Eu não vi nada disso. Mas então quem que me garante isso? Quem me garante que é uma certeza isso, que é uma verdade pura e santa? É o Espírito Santo. Ele garante. Bem, o Espírito então nos é dado não apenas como penhor da nossa herança, né, como está aí em Efésios 1:13, mas também para que possamos testemunhar a respeito da obra de Jesus, que é o que eu estou falando. É missão do Espírito Santo nos transformar discípulos em testemunhas, conforme está escrito aí no Catecismo da Igreja Católica, número 683. Diz assim, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho ninguém pode aproximar-se do Pai. Porque Jesus garante, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E o Espírito Santo é o que garante que nós veremos Jesus face a face. Agora, onde você vê Jesus face a face? Na Eucaristia. Por exemplo, naquele pedacinho de pão. Ali está o verdadeiro e único Deus. Em sua carne, sangue, alma e divindade. Então, carne, sangue e alma são atributos humanos. Carne, sangue e alma, atributos humanos. E divindade é um atributo divino. Então, esses 4 elementos estão na Eucaristia. Então, eu posso olhar para a Eucaristia e ver Jesus, contemplar Jesus, porque Ele está ali. Quem me garante isso é o Espírito Santo. É Deus quem me garante isso, que é o Espírito da verdade. Se eu não ouvir o Espírito da verdade e não acreditar nesse Espírito da verdade, eu vou acreditar no quê? Nas mentiras de Satanás? Então, o Espírito Santo garante, né, que se eu permanecer nele, que se eu me deixar transformar numa testemunha de Cristo, então sim, ele vai me fazer ver Deus, ver Jesus. E se eu ver Jesus, com certeza verei o Pai. Ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho. E o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Isso está no Catecismo da Igreja, nossa doutrina católica, número 683. Paulo VI, nosso querido Paulo VI também, grande Papa da Igreja, né? Maravilhoso. Em sua encíclica Evangelii Nuntiandi, número 75, ele nos ensina que nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Como que ele explica isso? Ele explica assim. Ele, quer dizer, o Espírito Santo, é aquele que hoje ainda, como nos inícios da igreja, age em cada um dos evangelizadores que se deixa possuir e conduzir por ele. E põe na sua boca as palavras que ele sozinho não poderia encontrar. Ao mesmo tempo que predispõe a alma daqueles que escutam, a fim de a tornar aberta e acolhedora para a boa nova e para o reino anunciado. Quer dizer, veja bem, ele trabalha naquele que está evangelizando, testemunhando Jesus, não
talvez nem por palavras, mas também predispõe a alma daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão vendo você. Predispõe a alma deles para que eles acreditem. Olha que coisa fantástica o Espírito Santo faz. Isso é Paulo VI falando para nós. As técnicas, olha o que mais ele diz aqui. As técnicas da evangelização são boas, obviamente, mas ainda as mais aperfeiçoadas não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem ele. De igual modo, a dialética mais convincente sem ele, sem o Espírito Santo, permanece impotente em relação ao espírito dos homens. E ainda, os mais bem elaborados esquemas, com base sociológica e psicológica, sem ele, sem o Espírito Santo, em breve se demonstram desprovidos de valor. Que palavras sábias desse querido Papa Paulo VI, um grande homem que ensinou muito o povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, é possível ter uma abundância de programas de planejamento, de projetos e até de boas intenções, mas se não levarmos em conta de modo efetivo e experiencial, quer dizer, eu tenho que experimentar o Espírito Santo. Se eu não levar isso em conta, apenas com retórica, retórica sociológica e teológica, né? A participação livre e soberana do operar do Espírito, poderemos fazer muito barulho e colher poucos resultados em nosso trabalho de evangelização. Quem não leva a sua missão, os recursos do poder do Espírito, dá de si mesmo. E o que nós temos a oferecer é sempre pouco para tocar o coração dos homens, como dizia no começo. Uma vez que a mensagem cristã contém elementos que vão além da simples capacidade de compreensão intelectual, racional dos seres humanos. A aceitação do Evangelho, a aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor absoluto, alguém que você nunca viu. Então, tudo isso não se dá pelo raciocínio, pela nossa capacidade cognitiva de pensar, de refletir. Não se dá assim. Isso é complemento. Mas o que se dá para nós nos decidirmos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é a obra discreta do Espírito Santo. Isso sim. Paulo também ressalta, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, o nosso Evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Isso ele fala em Cartas Tessalonicenses. Daí ele fala também na 1 Coríntios 2, de 1 a 5. São 5 versículos aqui muito interessantes. Ele diz assim: também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, quer dizer, do falar bem, do se expressar bem, nem da sabedoria humana anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nós não podemos ir pregar o Evangelho a ninguém, testemunhar Jesus, se não for pelo poder do Espírito, meu querido irmão, minha querida irmã. Senão não vai dar fruto nenhum. Porque é Ele que tem o poder de entrar no coração das pessoas. Nós não temos esse poder de entrar no coração das pessoas. Ele tem.
O Concílio Vaticano II, em seu documento sobre o apostolado dos leigos, é um decreto chamado Apostolicam Actuositatem, número 3, vai nos dizer: impõe-se, pois, a todos o dever luminoso de colaborar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e acolhida por todos os homens em toda parte. Para exercerem tal apostolado, o Espírito Santo, que opera a santificação dos dons do povo de Deus, por meio dos ministérios e sacramentos, confere ainda dons peculiares aos fiéis, distribuindo-os a todos, um por um, conforme Ele quer, de maneira que cada um, segundo a graça que recebeu, também a ponha a serviço do outro, e sejam eles próprios como bons dispensadores da graça multiforme de Deus para a edificação de todo o corpo na caridade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você pode pensar assim: mas Luiz Carlos, eu não sou evangelizador, eu não sou pregador da palavra. Mas leve a palavra de Deus, ou leve as pessoas a palavra de Deus, a ouvirem. Então, leve as pessoas para a Santa Missa, reze por elas. Esses dias nós fomos rezar por uma pessoa que não gostava da Igreja Católica, não queria saber de ir na missa, de sacramentos, muito menos. Praticava aí uma outra doutrina contrária à fé cristã. Mas nós fomos rezar por essa pessoa. Essa pessoa disse: tudo bem, o Luiz Carlos, eu conheço ele, e tá bom, gostaria que ele viesse rezar por mim. E fomos rezar por ele. Ele aceitou a oração. Querido irmão, querida irmã, eu não fui pregar a palavra, fui apenas rezar. Eu, minha esposa, fomos apenas rezar por aquela pessoa. Mas aquela pessoa recebeu a efusão do Espírito Santo. Nós fizemos oração de cura, de libertação, e pedimos o derramamento do Espírito Santo. E apresentamos à igreja: olha, você puder ir na igreja, puder se confessar, participar da Santa Missa, participar do nosso grupo de oração, que é aqui pertinho da sua casa. Pronto, aquela pessoa, meu querido irmão, minha querida irmã, fez tudo o que eu tinha falado para ela fazer. Olha que coisa! E está participando do grupo de oração. Veja que maravilha! Se encontrou com Jesus, se encontrou com a verdade, através de uma oração. Não fomos pregar a palavra, não colocamos ele em retiro, nem nada disso, essa pessoa. Mas aí está. Então você não precisa ser um pregador, não é, para dar testemunho de Cristo, não. Para levar a pessoa a Jesus, também não precisa ser pregador. É nesse sentido que nós estamos aqui refletindo, né, sobre todas essas passagens aqui dos documentos da igreja, que o Reinaldo colocou aqui, essas passagens da Sagrada Escritura, não é? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito bom, né? É muito bom quando nós nos colocamos aí a serviço do outro. Tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Tem muitas pessoas que não sabem que Jesus existe. Tem pessoas que olham para você lá no seu serviço, olham para você e veem a sua alegria. Porque você é cristão, católico, você nunca está triste, porque o cristão católico não tem como ficar triste. Por pior que seja a situação, porque ele tem fé, ele tem esperança. Então, você olhar para um cristão católico triste, meu Deus, esse está com algum problema. Algum problema sim, mas as pessoas ao verem você, elas verem a sua coragem, a sua fé, a sua determinação, a sua honestidade. Elas vão se aproximar de você, com certeza, porque elas também querem ser assim. Elas têm desejo de ser assim, têm sede também de ser assim. Aí é o momento de você apresentar a igreja, Jesus, se oferecer. Olha, se você quiser, eu vou na sua casa. Vou lá, levo uma imagem de Nossa Senhora, a gente reza o terço. Você vai mesmo? Vou sim, vou lá na sua casa. E pronto, você vai. Entende? Isso é missão. Nós temos aqui na comunidade Cantate a missão, o terço nas casas. Então as pessoas ligam na rádio e falam: eu gostaria de receber. Aí as pessoas
da comunidade Cantate que venham rezar aqui em casa. E a gente vai, leva a imagem da Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. A gente presenteia as pessoas com a imagem, uma capelinha. E a gente vai e reza pela família, reza por todos. Pede-se o batismo do Espírito Santo para todos da família, para todos serem cheios do Espírito Santo. Então, essa é a missão Terço na Casa. Pronto, uma missão simples. Claro que é com empenho, é com dedicação. Meu Deus, é com coragem, é com fé, é com esperança que vai. Mas uma missão que eu digo para você, você está capacitado para fazer. Aí que está. Porque você recebeu essa graça, força de Deus. Não é? Então, querido irmão, querida irmã, vamos chegando aqui ao final, então, da nossa novena. Vamos fazer essa oração final. Graças, Senhor, pelo teu Pentecostes, que se renova mais e mais agora. Sabemos que é chegada a tua hora e que dispensas os teus dons em profusão. Dá-nos também um Pentecostes que nos abale, que nos sacuda. Um rápido tufão que da nossa pequenez nos desinstale, que leve uivando a bagatela, o lixo odioso e ponha à prova das nossas tendas a firmeza. Dá-nos um Pentecostes que nos derrube ao chão, como um vento conquistador impetuoso, mas que saneie o charco e a corte, e corte, melhor dizendo, a estrada que nos conduza à segurança e à certeza. Dá-nos um novo Pentecostes, vendaval que arrombe portas e janelas, um sinal para sairmos de nós e aos outros dar entrada, que sobre o mundo nos dê outro cenário, sem os espelhos do nosso santuário, que só nos refletem a nós e o nosso nada. Dá-nos um novo Pentecostes de abrasar para a nova de Jesus, a anunciar aos pequeninos, aos que choram e têm fome, para que cresçam e riam em teu nome. Manova aos grandes, cuja vida é um raio, sejam todos pequenos em teu nome e chorem para obter o teu perdão. Dá-nos um novo Pentecostes, fogo e chama, que queime em nós o erro e a mesquinhez, rasgando a selva e secando a lama, fazendo ver com nova limpidez visões do Apocalipse e de verdade. Tua verdade serena e uma só, a vida que é nossa na Trindade, e além do pó, um encontro já marcado à eternidade. Dá-nos um novo Pentecostes que, além disto, purifique o ouro em nós até brilhar e refletir no mundo Jesus Cristo. Dá-nos um novo Pentecostes que faça ardente tocha da tua igreja. Firmados nessa rocha, o mal não poderá nos arrastar. Renova-a dia a dia, para que mais e mais dê glória a Deus, para que mais e mais sejamos teus, até o renascer na parousia. Que oração bonita, né, querido irmão, querida irmã? Maravilhosa. Vamos aqui também para a nossa oração final, Veni Creator, então, oração oficial da igreja. As outras orações são devocionais, né? As que fazemos todos os dias, tanto no início quanto no final. Mas agora vamos ao hino litúrgico do século IX. Vem, Espírito Criador, visita o espírito dos que são teus, enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criaste. Nós te chamamos defensor, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção da graça. Tu nos oferece os 7 dons, tu és o dedo da mão de Deus, a verídica promessa do Pai. Tu inspiras nossa voz, abrasa-nos em tua luz, enche nossos corações. O que é fragilidade em nosso corpo, revigora com teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo. Desde agora dá-nos a paz. Sê nosso guia no caminho, para que possamos evitar todo o mal. Dá que conheçamos o Pai, revela-nos o Filho. Tu és o Espírito do Pai e do Filho, que sempre creiamos em ti. Então, querido irmão, querida irmã, eu desejo a vocês um excelente Pentecostes, um renovar da sua fé, da sua esperança. Não perca a esperança diante dos problemas do mundo. Não. Encare os problemas do mundo, as corrupções, sejam de quem for.
de governo, seja de quem for. Encare com a fé que o Espírito Santo te comunica. Não desanime diante de tais situações. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que você participe muito e participe muito bem da vigília de Pentecostes, que é amanhã, portanto. A vigília de Pentecostes. E depois também do dia de Pentecostes. E peça para você, peça para o padre, para o bispo, para o papa, para todos que estão na igreja, peça o derramamento do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo seja feita, seja plenamente realizada na comunidade em que você for, na sua paróquia, enfim. Que você seja um intercessor poderoso aí do Espírito Santo. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por essa novena que encerra hoje. Obrigado, nosso Deus, obrigado, nosso Senhor, obrigado, Virgem Maria, que também rezou por nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.